Deus. O título da mensagem de hoje é: não negocie sua vida com Deus. Não negocie, não negocie. Por mais que tu não enxerga, por mais que tu não vê, por mais que tu não toque nele, ele é real. E está cheio de testemunhas aqui que vivem uma vida com ele, que podem dizer: eu sei que ele é real. Não negocie, por mais que as tempestades estejam se aproximando, por mais que as perdas estejam acontecendo. Não negocie. Não negocie. Não negocie a sua vida com Deus. Existem coisas que vão acontecer nas nossas vidas, independente de nós sermos crentes. Você sabia disso? Mas por ser crentes, nós temos um Deus que nos ampara. Ou seja, não é porque tu é crente que não vai acontecer nada. Não é porque tu é crente que não vai faltar grana. Não é porque tu é crente que não vai vir uma doença. Não é porque tu é crente que não vai acontecer as coisas que tu teme que aconteçam. Mas saiba de uma coisa: mesmo tu sendo crente, acontecendo essas coisas, tem um Deus que te consola, tem um Deus que te sustenta, tem um Deus que não te desampara. E mais cedo ou mais tarde Ele vai mostrar os porquês da tua vida. Mais cedo ou mais tarde tu vai estar nos braços dEle, e tu vai olhar nos olhos dEle e tu vai dizer: Pai, eu entendi tudo agora. Hoje eu entendi o que tu quis fazer. Mas por favor, não repare em quem te ataca. Não repare em quem fez algo contra ti. Repare somente no teu Deus, para não perder o foco. Hoje eu quero ler um texto que ele está no livro de Daniel, no capítulo 6. É uma leitura extensa, mas necessária. Daniel 6, versículo 1, nós vamos ler até o 5. E depois o Ju pode apagar a luz e eu vou seguir destrinchando o texto. Certo? Daniel 6. Quem trouxe sua Bíblia? Diz amém? Tá aumentando o grito aí. Glória. Daniel 6, versículo 1. Vamos à leitura da palavra. Só para vocês entenderem, a escada está aqui no meio, porque ontem nós tivemos um casamento de princesa aqui nessa casa. E eu já quero comunicar a todos vocês que a Evelyn não faz mais parte dessa casa, porque nós casamos a nossa filha e agora ela congrega junto com o marido dela na igreja Manancial, aqui próximo da gente. Então, ela vai vir nos visitar e nós estamos felizes pela noite incrível de ontem. Amém? Quem estava aí ontem aí? Foi lindo. Amém? Vamos à leitura da palavra. Daniel 6:1 diz: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, a fim de que estes sátrapas lhes dessem conta e que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujava a estes presidentes e aos sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Versículo 4. Nisso os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou falta alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem falta. Pelo que estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, a menos que procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. Até aqui por enquanto. Pode apagar, por favor. Bom, vocês conhecem a história desse rapaz, né? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel foi um menino que foi arrancado da sua família quando a mesma foi assassinada. Ele foi um menino que era um dos principais príncipes dos judeus, que foi levado cativo para a Babilônia. E lá eles, até onde eu sei, foram mutilados, foram preparados por serem da origem nobre do povo deles, para servirem à mesa daquele que executou seus pais. Então, se nós tiver que falar um pouquinho sobre trauma de infância e crises que a gente tem por causa da infância difícil que a gente viveu, a gente pode dizer que esse Daniel tinha todos os motivos para ser um menino extremamente problemático, ser um menino extremamente rebelde, para ser um menino extremamente desbloqueado, como a gente fala nos dias de hoje, vida louca, né? Mas a Bíblia fala aqui nesse trecho, no capítulo 6, que ele foi constituído dos 3, um dos presidentes que estava sobre todas as coisas do rei, onde abaixo deles tinha muitos outros sátrapas que prestavam conta e administravam as coisas do reino. Ele era um dos 3 no alto escalão da sociedade da Babilônia naquela época, do rei Dário principalmente. E ele estava fazendo a coisa tão certa com Deus,
ele estava vivendo uma vida tão reta com Deus, que ele já estava sobressaindo todos os outros dois, ao ponto de o rei pensar em constituir ele chefe de tudo. Tudo por causa de Deus. Você entendeu isso? Entendeu, igreja? Bom, Daniel, por ser fiel a Deus, se destacou. Agora, vocês já pararam para pensar que essa fidelidade abriu os olhos de pessoas para Daniel? Porque os outros dois presidentes e mais os outros 120 sátrapas começaram a tramar alguma coisa para pegar Daniel. Só que ele era íntegro, ele era um cara retinho, o coração dele era totalmente de Deus. Não pegavam ele com as coisas naturais, mas aqueles homens eram gananciosos. E eu volto a falar uma coisa que Deus falou para mim. Existem pessoas confundindo o que é poder. Tem gente que acha que mandar em pessoas é poder, e aí vão em busca de cargos de poder para mandar em pessoas. Agora existem homens que Deus levantou, que tem o coração nele, que não querem poder sobre pessoas. Ele quer poder de Deus para servir pessoas. E é esses que Deus levanta. Pega uns improváveis e faz tudo que as pessoas ficam se perguntando, mas como pode? É porque o coração dele é do Senhor. Faça a sua parte, entrega o teu coração totalmente para Deus e deixa que Deus derrama poder sobre a tua vida. Daniel era desses. Ele não queria poder sobre pessoas. Já que ele foi arrancado da sua família, foi colocado no palácio do rei, foi servido comida, e ele não quis se manchar com os manjares do rei. Pelo contrário, ele quis viver um jejum de legumes e água. Ele pensou, já que é para mim fazer as coisas, eu vou fazer tudo certo. Porque quem anda com Deus, vive uma vida fazendo a coisa certa. Quem anda com Deus, vive uma vida de olhos limpos. Quem anda com Deus, vive uma vida de coração puro. Se eu fosse Daniel, eu ia tramar um jeito de matar o Dário. Por quê? Porque eu ia querer vingar os meus pais. E eu sei que tem um monte de gente que pensaria parecido comigo. Mas Daniel me ensina a ser homem de Deus e a amar os meus inimigos. Daniel amava o rei, servindo ele com excelência. Aí as pessoas olham para ele e pensam, nós vamos ter que achar alguma coisa contra ele, Henrique. E sabe o que eles procuram? Na religião e na vida com Deus de Daniel. Assim como muitas pessoas procuram em nós, na nossa vida com Deus, do tipo, quem não passou por esse processo? Fez tudo errado, agora quer dizer que é crente. Olha lá, se escondendo atrás da Bíblia. Só eu? Mais alguém? Quem não foi questionado no domingo quando você começa a arrumar as coisas para sair da casa do parente? Ou se o parente está te visitando e tu começa a varrer as coisas, começa a lavar a louça, e daqui a pouco já está aquele perfume de cachemir buquê rolando na sala, e os parentes te olham e pensam, onde é que tu pensa que tu vai? Eu vim te visitar. É que eu tenho um compromisso com meu Deus. Ai, como a fulana ficou chata depois que se converteu. Como o fulano ficou chato depois que se converteu. Não pode isso, não pode aquilo outro. Olha só, tem um evangelho do não pode que não foi Deus que falou. Agora tem um evangelho que tu se torna um influenciador de uma geração. Viva o evangelho que influencia, não o evangelho do não pode. Porque tem um monte de coisa que homens proibiram que Deus não falou nada. Você está entendendo? Tem um monte de lei que o homem implantou, religiosidade, mas enfim, não vamos nos deter a isso. Eles tinham que procurar alguma coisa para derrubar Daniel. Sabe o que eles procuraram? A fidelidade de Daniel. Como é que eu consigo derrubar alguém que é fiel? Como é que eu consigo, Nilson, derrubar alguém sendo fiel a Deus? É complicado, né? Tu imagina, eu vou te condenar por tu ser verdadeiro, Tu imagina, eu vou te condenar por tu ser fiel. Mas eram 120 homens mais 2, maquinando tudo para poder derrubar um homem que só ia ser levantado para estar acima. Como o ser humano tem disso, né? Ganância de estar no lugar das pessoas, não sabe o que as pessoas passaram para estar lá, ou não sabe se a pessoa está feliz em estar lá, simplesmente acha que aquele é um lugar bom de estar e quer aquele lugar. Daniel não pediu para estar lá, mas ele tinha vida com Deus, e por causa disso, ele foi parar neste lugar. Tenha uma vida com Deus e não se importe o que as pessoas estão falando de você. Tenha uma vida com Deus e não importa o que vão falar sobre ti, meu. Tem uma vida com Deus e não fica preocupado com quem está falando que tu dá atenção, não dá atenção, que tu é exibido, não é, tu é marrento ou não. Mano, sem tu me conhecer, eu sou o negão mais marrento que tu vai dizer. Vou ter que perguntar, meu, dá o brute para mim aí, meu. Dá o brute para mim. Quem é que não me conhecia, que achava que era o negão marrento, levanta a mão. Seja verdade, aqui ó, levanta aqui, ô glória, ó a verdade vindo aí ó. Vocês vão ver, Eu ouço muito isso. Negão, o cara olha pra ti, e pensa que tu é uma coisa e na verdade tu é outra. Como é que pode, depois de se olhar as primeiras vezes, se apaixonar, Milton? Como é que
pode você olhar para alguém que você pensava que era uma coisa, Deco, e aí você vai num restaurante, e quem diria que Deus ia unir as nossas vidas ao ponto dos meus filhos querer estar mais na tua casa do que na minha? Como é que Deus faz essas coisas? Eu respondo para vocês: Jesus, quando você vive uma vida com Jesus, você não pede coisas, Deus faz sem você pedir. Deus te levanta sem você pedir. Você vive sem pedir para Deus, você simplesmente está existindo. Eu tinha um sonho, o Julianinho conseguiu um cheque, a Josi balançou a cabeça, disse estamos juntos, e a gente foi atrás de ser igreja na rua. E a gente começou a evangelizar. E por causa de algo que nasceu lá em 2016, nós alcançamos uma família que está aqui hoje, acabou de casar, que é o Edmilson e a Rebeca. Vocês estão entendendo que a gente não vai em busca de números? Assim como esta igreja não está aberta por causa de números. Eu não estou preocupado com os números, embora eles sejam muitos. Eu só quero Jesus e nada mais. E se você fizer o mesmo, a tua vida vai ser transformada. Não importa quem está te dando atenção ou não. Não importa o que tu tem ou não. Não negocie a sua vida com Deus, porque isso realmente importa. A Bíblia fala que eles começaram a maquinar e começaram, dentro da lei de Deus, tentar pegar ele. E ele, por ser fiel a Deus, foi condenado por isso. Você acredita? Quem aqui nunca se sentiu injustiçado por estar vivendo uma coisa certa com Deus, e do nada um problema aparece e você pensa: pô, mas eu estou tentando minha vida com Deus, estou tentando fazer tudo certinho, estou tentando caminhar certinho com Jesus, e estão conseguindo provar que por mais que eu esteja certo, que tem alguma coisa errada na minha vida. Durante muito tempo eu me abalei, me balancei quando tentaram frisar coisas na minha vida que eram verdade, mas principalmente verdade de uma vida com Deus. Como por exemplo, eu não sou um religioso que acha que estar em ambientes que não é a igreja seja pecado. Agora eu tenho certeza que eu estando nesses ambientes eu consigo influenciar Deus nesses lugares. Eu não sou um religioso que tenho medo do que vão pensar a meu respeito se me verem em determinada situação. Eu não sou um religioso que as pessoas olham e pensam assim: ah, lá vai ele. Já como uma vez estamos lá na virada do ano, na casa do tio Rubi lá, e foi ali que eu decidi, nós nunca mais passamos a virada do ano na beira da praia de Capão, tá? Mas nós estamos lá e nós orávamos na hora da virada, embora tivesse o Michel Teló tocando de um lado, então eu e a Josi orando do outro. E nós orávamos ao Senhor. E numa virada do ano, passou uns pastores e viram, e nós estávamos ali, em família, né? E eles olharam, os pastores olharam e saíram falando, depois se espalhou a notícia. Eles foram orar em grupo de igreja. Engraçado que não convidaram eu e a Josi para orar com eles. Viram a gente com a família da Josi e acharam que a gente estava errado. Estou nem aí, irmão. Hoje nós estamos aí dando fruto para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas aquele foi o culto que Jesus levou a gente para passar a virada do ano dentro da igreja, lá no pastor Josiquel, lembra? Estamos lá, 2017, dobrei meu joelhinho. Quando eu fui orar, o Josiquel: Juliano, assim diz o Senhor, Ele vai entregar uma igreja na tua mão. E eu olho para ele, cutuco a Josi e digo: gordinho tá louco. Da onde, seu Jorge, Deus entregar uma igreja na minha mão? O último que Deus levantaria para entregar uma igreja seria eu. E naquele mesmo ano Deus me colocou uma igreja na minha mão. E naquele mesmo ano começou meu chamado pastoral. E naquele mesmo ano começou a trabalhar algumas coisas na minha vida. E um ano depois a comunidade cristã Lugar de Filho nasceu. E hoje nós estamos aqui alcançando vidas, pessoas e glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Eu queria isso ou não? Eu pedi isso alguma vez ou não? Eu nunca pedi, irmão, para estar aqui. Mas eu estava disponível para Deus e Deus fez. Guarde o teu coração e esteja disponível para Deus, que Deus te levanta, não é o homem que te levanta. O que o homem te der, ele pode te tirar. Mas quando Deus te levanta, não tem multidão de homens que se levante contra ti, que possam te tirar um dia. Não tenha medo disso. Não tenha medo se tem reuniões para te atacar. Não tenha medo se tem conversas paralelas para dizer que você está errado. Se foi Deus que te levantou, espera. Infelizmente, serão outros que vão cair. E Deus fez exatamente assim com Daniel. A Bíblia desenrola essa história. E no versículo 6 diz: então os presidentes, os sátrapas foram junto ao rei e disseram: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram que o rei devia baixar um decreto e publicar o respectivo interdito, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei,
seja lançado na cova dos leões. Procuraram, eles tinham a confiança do rei, procuraram o rei e disseram: rei, vamos fazer um decreto, qualquer homem que orar, buscar Deus, durante 30 dias, que não seja o teu Deus, ou não se dobrar diante da tua imagem, esse tem que ser jogado nas covas de leões. Qualquer homem que estiver vivendo uma vida com Deus, que não for fazer aquilo que tu mandou fazer, rei, que ele seja jogado numa cova cheia de leões. Se eu estou lá no dia, eu vou pensar assim, ó: pai, estou aqui, e daqui a 30 dias eu volto. Mas, sabe, né, pai? Tu sabe, eu tenho que negociar, porque afinal de contas as coisas têm que ficar bem aqui embaixo. Então eu vou ter que negociar a minha vida de oração contigo, a minha vida contigo, porque o rei, né, o senhor sabe, o rei quem constitui é o Senhor. E esse rei, ele está falando que se alguém orar a qualquer outro Deus, não vai ter para essa pessoa, vai ser jogado na cova. Então, pai, daqui a 30 dias a gente se fala, férias, tudo certo, e eu sei que tu me ama, e eu sei que tu me aprova, e partiu. Eu vou viver a vida do meu jeito, eu vou fazer o que eu quero. Quem tem todo dia intimidade com Deus, nunca vai fazer o que quer. Quem vive intimidade com Deus, nunca vai fazer o que quer da vida. E quanto mais tu buscar Deus, mais tu vai saber o que tem que ser feito da tua vida. E eu sei que vocês estão em busca disso. Não tem como justificar qualquer coisa que Deus condena. Não tem como justificar qualquer coisa que essa Bíblia diz que não pode acontecer. E se você falar com Deus todos os dias, Ele te sustenta. Você pensa: mas se eu não negociar, eu vou morrer. Então morre agarrado no Senhor. Mas se eu não der um jeito, não vai dar. Tu que pensa, não vai dar do teu jeito, mas do jeito de Deus vai dar. Você conhece um Deus que abriu o mar? Amém? Você conhece um Deus que não permitiu que os outros 3 amigos de Daniel não torrassem na cova? Na fornalha? Conhece? Tá, e por que tu não está acreditando que Ele é Deus que te sustenta por você ser fiel a Ele? Por que você não está acreditando que o Deus desses caras é o Deus da tua vida hoje? Por que tu está esperando de um homem uma resposta que tem que vir de Deus? Porque Daniel podia correr para os braços de Dário e dizer: beleza, patrão, firmeza, 30 dias aí eu vou ficar sem orar, porque o Senhor decretou, e tudo certo, tá? Daniel não fez isso. Sabe o que Daniel fez? A Bíblia diz, vamos lá, vamos ler. Vamos lá. Que mais? Então responderam o rei dizendo: esse Daniel, a quem... Não, deixa eu ver aqui, está aqui em cima. Quando Daniel soube, versículo 10. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Quando ele soube da notícia que ele não poderia orar, o que ele fez? Quando ele soube da notícia que não podia orar, o que ele fez? Ele foi orar, irmãos. Agora deixa eu te lembrar, qual era a posição de Daniel? Ele era um dos presidentes. Ele era um dos 3 mais importantes daquele reino. Ele estava sendo cogitado para ser o presidente de tudo. Sabe o que ele fez? Ele não negociou. Eu espero em nome de Jesus, que tu nunca negocie a tua vida com Deus por trabalho, por proposta de dinheiro, por relacionamento ou por qualquer coisa, porque quem vai se dar mal vai ser você. O plano de Deus está preparado para a tua vida, Ele só quer que tu vá até o final com Ele e não negocie a tua vida com Ele. Irmãos, a gente tem muita coisa na nossa mão, passa pela nossa mão muita coisa boa. Tem muita coisa para acontecer nos próximos dias, que para qualquer homem seria o ideal. Tem muita coisa que pode acontecer nos próximos dias, que para qualquer homem ele vai dizer assim: eu não vou nem precisar orar. Por quê? Porque isso aí é provisão de Deus, é dinheiro. Quem disse que dinheiro é provisão de Deus? No dia que o dinheiro for o teu Deus, Deus não consegue falar contigo. Mas quando Deus for Deus na tua vida, o dinheiro não te domina, meu irmão. O poder sobre homens não te domina, meu irmão.
Tem gente que enlouquece, que pira, justamente porque está vivendo uma vida aqui na terra, com conhecimento bíblico, baseado no que as pessoas acham. Começa a viver uma vida no alto. Começa a ouvir o céu. Começa a estar atento ao que o céu vai fazer. O céu vai fazer você conduzir bem a tua casa. O céu vai fazer pessoas ao teu redor serem alimentadas pelo evangelho. Você nunca vai negociar. As tempestades da vida não vão te abalar, porque tu sabe que tem um céu que te ampara, meu irmão. Mas pastor, e no dia mau? Continua ouvindo o céu. Pastor, e quando as coisas doem? Continua ouvindo o céu. Mas pastor, quando não sai do meu jeito? Continua ouvindo o céu. Por quê? Porque se não saiu do teu jeito e está doendo, é do céu que vai vir a resposta e o porquê disso tudo. O melhor lugar que tu pode estar é na presença de Deus. E diz que Daniel, quando ouviu o decreto, ele não correu com a influência dele para Dário, ele correu com a humildade dele para Deus. Homens que não se dobram, não fazem força nenhuma na terra. O que Daniel fez? Se dobrou diante do Deus dele 3 vezes ao dia. E os caguetes foram lá. Olharam, tá orando, vou lá caguetar para o rei. Rei, aquele que tu quer constituir como cabeção do negócio, aquele que tu quer levantar como sabe tudo do negócio, aquele que tu quer levantar no nosso lugar, porque eles queriam o lugar de Daniel. Está lá orando. Sabe o que acontece depois? Diz que o rei fica triste. Pô, Daniel, eu gosto tanto de ti, cara. Eu te amo tanto, cara. Aí os caras, rei, deixa eu te lembrar uma coisa. Segundo a lei dos persas, tu não pode voltar atrás. Deu tua palavra, vai até o final. E disse que o rei olhou e falou, não posso voltar atrás. O rei foi homem. Porque quando tem um homem que tem o coração no céu, te prepara, ele vai liberar bênção sobre a tua vida. Eu não vou ler mais, tá? Já vou caminhar para o final. Diz que o rei fala assim, Daniel, não posso fazer nada. Que o teu Deus te abençoe. Eu vejo que no céu Deus peguei. Se esse cara era autoridade, liberou a autoridade sobre a vida de Daniel, é agora que eu vou mostrar para esse povo que não é um homem que levanta outro homem, não é um homem que vai te levantar, é o próprio Deus que vai te levantar um dia. E aí diz que levaram Daniel, o rei abençoou a vida dele e jogaram Daniel dentro da cova e fecharam com uma pedra. Diz que o rei foi pro palácio, diz que não dormiu, pelo contrário, jejuou. Imagina um rei, Josi, podia comer pudim todo dia, podia comer sushi todo dia, podia comer churrasco todo dia, mas ele jejuou por alguém que valia a pena. Diz que ele ficou jejuando, missionária, e ele não dormiu. De manhã, quando raiou o sol, ele saiu. E ele chega na porta e declara mais uma vez, Daniel, quem dera o teu Deus tenha te salvado desses leões. Opa, salve o rei. Tirem a pedra. Tiraram a pedra, rei, nem te conto. Eu não precisei bater em nenhum desses caras aí. Eu não precisei reclamar de nenhum desses caras aí. Eu não precisei dizer quem me injustiçou e nem precisei chorar para ti, rei, dizendo que por favor me ajuda. Porque o meu Deus mandou dentro da cova dos leões um anjo que fechou a boca dos leões. Imagina vocês tudo vendo isso. Imagina Daniel em cima do púlpito contando essa história. E eu perguntando para você, quem aqui nessa noite quer entregar a sua vida para esse Deus que faz esse tipo de coisa? Quem levantaria a mão? No dia que te injustiçarem, não olha para quem está te injustiçando. No dia que falarem mal de ti, não olha para quem está falando. Olha para o que o teu Deus vai fazer na tua vida por tu manter os teus olhos fixos nele. Porque talvez essas mesmas pessoas que te apontarem vão ser as pessoas que vão levantar a mão e vão te dizer, posso ir na igreja junto contigo? Me apresenta mais desse remédio chamado Jesus. Deixa eu conhecer um pouco mais desse teu Deus. Deixa eu viver um pouco mais dessa vida com Cristo, porque isso está te fazendo tão bem. Porque Daniel, eu não sei se você sabe, mas você lembra o que eu falei no início? Seus pais foram assassinados. Posso falar, pastor, aquela situação dos eunucos? Para quem não sabe, Daniel foi castrado. Ou seja, ele não podia ter uma família, ele não podia ter uma mulher, porque ele foi castrado.
Daniel foi arrancado criança do meio da sua família. Daniel tinha tudo para ser um traumatizado, mas preferiu ser servo do Deus vivo. Daniel tinha tudo para dizer: tu não existe. Olha o que está acontecendo comigo. Tu acha que eu vou acreditar em ti? Daniel só tinha Deus. E quando tu coloca Deus no lugar certo da tua vida, pode ter certeza que o mundo todo vai conspirar a teu favor. Não importa quem está se levantando, não importa quem está atirando, não importa se é cova de leões que estão te jogando ou fornalha ardente que está queimando. Importa que se tu estiver posicionado e não negociar a tua vida com Deus, tu vai ver milagre sendo destravado em teu favor. Não os milagres que tu quer. Agora começa a construção do que eu queria. Às vezes a gente diz: Deus, por favor, tem como transformar esse púlpito preto em branco? Deus, por favor, tem como fazer alguém vender o meu carro? Deus, por favor, tem como converter o meu filho? Deus, por favor, tem como tu fazer o que eu estou te pedindo? Aí aqui do outro lado está Deus te olhando, dizendo assim: ô criatura, fui eu que te criei. Tu está me pedindo coisa que não está no plano que eu tenho para a tua vida. Mas se tu entregar a tua vida para que se cumpra o plano que eu tenho para a tua vida, tu vai ser muito mais satisfeito e muito mais feliz com esses pedidos que tu está me fazendo. Se tu te entregar totalmente na minha mão, tu vai ficar muito mais satisfeito. Hoje tu está pedindo um monte de coisa porque tu acha que essas coisas vão te fazer feliz. Agora experimenta olhar para o céu e dizer: Pai, seja feita conforme a tua vontade. Tu até pode passar pela morte, mas ao terceiro dia, seja feita como tu quer, Pai. E aí tu vai sentir dor no início, desconforto, vai pensar em desistir no processo. Só eu ou mais alguém? Mas porque você permaneceu. Porque você permaneceu e vai permanecer. Não é o homem que está do teu lado que vai te dar alguma coisa, é o próprio Deus que vai mandar um anjo para fechar a boca do leão. Eu não sei se teu caso é fechar a boca do leão, mas eu não sei o que tu está precisando. Eu só sei de uma coisa: tem uma legião de anjos do céu preparado para ouvir uma ordem do Pai a teu respeito e a teu favor. Só não negociar. No último governo da cidade, foi feita uma proposta de a gente trabalhar junto ao governo num alto cargo. E a minha esposa é testemunha. Eu falei: não foi para isso que Deus me chamou. Eu fui chamado para ser pregador do evangelho. Na última eleição, sem ser essa última, era para mim ter concorrido e eu não pude concorrer. Por quê? Porque Deus não quis. Porque Deus não tinha aquilo para a minha vida. Nós não negociamos. E eu estou falando de política. Mas se eu falar de igreja, teve muita gente, e eu não estou nem aí, eu vou falar mesmo. Teve muita gente que entrou aqui mandando comprovante de Pix gigante no meu celular, dizendo: aí pastor, meu Pix, não precisa mandar para mim, irmão, manda para o tesoureiro. Não me interessa saber teu dízimo, interessa te pregar o evangelho para ti. Teve muita gente que chegou desfilando carrão, e não tem problema de você ter um carrão, eu acho curto pra caramba carrão. Um dia que quiser me levar para dar uma voltinha, eu sou parceiro. Teve muita gente que tentou me comprar, mas nós não estamos à venda. Quem não quiser fazer a sua parte com Deus, Deus vai mandar gente para comprar camiseta, para gastar na cantina. Deus vai mandar um jeito de mandar o recurso para o nosso bolso, para nós pregar o evangelho dele. Agora, nunca vamos negociar vida com Deus. Eu nunca me esqueço de um dia que me convidaram para um rolê de parceria, de irmão, uma pessoa que eu amo demais. Vamos lá que eu quero fazer uma reunião muito importante. E a reunião era dentro de um camarote do Grêmio. Jogo do Grêmio. Foi contigo que eu falei no telefone. Jogo do Grêmio. O Grêmio ganhou. Eu nem vi. Sabe por quê, Josi? Porque era culto de quinta. E eu estava vendo o culto pelo celular. Tu estava pregando. Não sei se era tu ou Ju. Era tu, Ju. Era tu, né? E eu assistindo tu pregar. E os negros me cutucando. Tá vendo lá? Tá vendo? Tô vendo. Me perdoa, Deus.
Eu não queria estar aqui. Nada demais, tá, irmão? Foi um rolê de parceria. Mas se eu pudesse, agora eu sei. Não. Por quê? Porque eu tenho culto. Mas é tu que vai pregar? Não. Mas eu quero ir no culto igual. A minha vida é isso aqui, irmão. A minha vida é isso aqui, Aninha. A minha vida é estar na presença do meu Pai, vivendo junto com vocês, meus irmãos. Eu não sei fazer outra coisa, velho. Eu não sei fazer mais nada que não seja isso, meu. Isso não me torna melhor do que você, cara. Mas de uma coisa eu sei. Para as minhas fraquezas, isso me torna mais forte. Faz a mesma coisa e você vai ser muito mais forte do que você é hoje. Eu não tenho dúvida sobre o caminho. Por quê? Porque Ele me responde tudo. Às vezes tem que ter umas renúncias que parecem doloridas, mas eu não estou nem aí, eu entrego mesmo. Está aqui o Semar, nosso tesoureiro, o cara mais responsável da face da terra. Eu chego para ele e consigo convencer o homem. Vamos fazer que não dá nada. Vamos comprar um avião preto e escrever "Eu sou a igreja da rua". Homem de Deus. Não, o avião não consegui convencer ainda, mas estou tentando. Mas o ônibus está quase. Eu sei a voz que eu tenho ouvido, e a voz diz para eu não negociar. Em nome de Jesus, que tu ouça essa mesma voz a partir de hoje, e nunca mais negocie nada na tua vida com Deus. Não negocia, porque Deus é fiel. Não negocia, porque Deus é quem te levanta. Não negocia, você não tem que mostrar nada para homem nenhum, porque Deus está te vendo, meu irmão. Você não tem que provar nada para ninguém. Eu não tenho que te ver, irmão. O dia que tu for fazer qualquer coisa, não precisa eu te ver, porque Deus te mostra para mim. Me lembro da Dessa servindo lá na igreja na Mário Quintana. Lá na Mário Quintana, correndo para dar aula para criança, servir merenda, fazendo bolo. E Deus fala: unge ela diaconiza. Mas pai, ela tem até dificuldade para estar aqui, porque ela está sempre lá. Eu queria que ela estivesse mais aqui. Pai, unge, porque ela é minha serva e ela está trabalhando lá. É Deus quem te levanta. Trate de viver uma vida sincera com Deus, e deixa que Deus faz a obra. E para o dia mal, por causa dessa vida sincera, se prepare. Talvez Deus não vai fazer do jeito que tu espera, mas Ele vai fazer alguma coisa por causa da tua fidelidade. Talvez não vai acontecer o que tu queria, mas presta atenção com o que aconteceu e que está no controle de Deus. De algum modo Deus vai falar contigo. Alguma coisa Deus vai fazer quando encontra um coração fiel na terra. Deus está disposto a ir até o final contigo. Portanto, não negocie.